Olá, espero que esteja bem. Eu comecei agora há pouco um refletindo com o Hamed. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei o que aconteceu, mas caiu o conteúdo que eu estava fazendo. Se alguém que está ao vivo aí esteja acompanhando a vida, eu peço desculpa. Não sei o que aconteceu, mas eu vinha dizendo que, bom, antes de mais nada, estamos falando sobre o Refletindo com Hamed. O texto é um texto do livro Renovando Atitudes. É o capítulo 1, Tua Régua. E nesse capítulo, Hamed traz uma reflexão sobre um texto extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, e que fala sobre serás julgado conforme julgais os outros, ou algo desse tipo, né? Sendo um resumo, muito resumo. E aí o que eu vinha falando antes de ser derrubado sumariamente é que a gente ao longo da vida vai construindo as nossas crenças, nossos valores, vamos tendo os nossos pensamentos, nossas filosofias, tudo com base no que a gente vai aprendendo, né? O que as pessoas nos dizem, o que nós observamos, o que nós vivemos, e nós vamos formando ali uma régua com a qual a gente avalia todo o universo que interage com a gente. Todas as pessoas têm isso, então cada pessoa tem a sua régua, porque tem uma experiência de vida singular, né? A minha experiência de vida não é igual à sua, que não é igual à do outro, que não é igual à do outro, né? Então temos um conjunto aí de quase 7 bilhões de réguas no mundo nesse momento, fora as réguas do mundo espiritual que nos permeiam, né, que estão ao nosso redor. Com isso que eu estava dizendo na reflexão, é que a gente precisa aprender a passar por cima da nossa régua, e não no sentido de abandonar os nossos valores, nossas crenças, o que a gente acredita, o que a gente é. Não isso. Isso é importante, não podemos abrir mão. Mas a gente tem que abrir um caminho de conexão, né? Um caminho onde a gente consegue dialogar com a régua do outro. Porque a vida é em sociedade, a não ser que sejamos nômades e estejamos ali no meio do deserto onde não há nada ao redor. Somente nesse cenário de solidão, ou digamos assim, né, de vazio demográfico, ou seja, não tem ninguém ao redor, é que a gente está sozinho. Em todos os outros cenários a gente tem uma comunidade, né? Seja a família, mora mais eu e mais um, eu e mais dois, eu e mais três, eu e mais quatro, eu e mais cinco, eu e mais seis, mais sete, mais oito, depois a gente vai para a escola, faculdade, trabalho, é outra comunidade. Depois a gente vai, sei lá, no mercado, encontra um monte de gente lá comprando também, fazendo compras. Comunidade, sociedade, interações humanas. Então, o desafio é a gente passar por cima da nossa régua e ir além, né, da nossa régua, e começar a dialogar com a régua do outro, não com aceitação de que tudo pode e tudo tá certo. Não, a questão não é essa, né? Mas a aceitação, sim, de que a outra pessoa também tem uma régua e ela também está vivendo segundo a régua dela. Então, esse espaço de diálogo precisa ser estabelecido para que a gente viva em sociedade, né? Essa é a reflexão talvez primordial para o nosso amanhã de hoje, ou para o nosso dia de hoje.
quando a gente abre essa possibilidade de diálogo, a gente começa a aceitar a outra pessoa como pessoa. Perceba, não é julgar a atitude, isso está certo, isso está errado, isso faz bem, isso faz mal. Não é sobre isso. É sobre entender que a outra pessoa também está fazendo o melhor para ela. Eu não concordo, né? Não preciso, porque não é minha vida, mas eu consigo entender que ela tem o direito dela de fazer também, né? Assim como eu faço as coisas que eu acho que devo, né? Esse é o princípio básico aí das relações sociais saudáveis, digamos assim. E aí, trazendo um pouco para um lado que o Espiritismo traria, né? Serás julgado com a forma que você julgou as pessoas. Então vamos ver direito se o que a gente acha que é errado no outro, se a gente também não está fazendo. Essa é uma pedrada, porque, né? O outro sempre está fazendo alguma coisa que eu não concordo ou está errado. Mas e quando eu faço? Quando eu faço pode. Ixi, então a gente tem um ponto aqui de incoerência, né? Então vamos botar num exemplo prático para entender melhor. Eu acho errado jogar lixo no chão. Toda vez que eu vejo alguém jogando lixo no chão, eu fico indignado, fico criticando, falo, olha lá, não tem educação, jogou no chão, coisa feia. Beleza. Só que aí, em determinada situação, eu vou lá e eu jogo lixo no chão. E sou confrontado. Porque se eu não for confrontado, ninguém viu, é eu comigo mesmo, no psicológico, na responsabilidade, ou nem isso às vezes. Mas eu sou confrontado. Alguém grita lá, jogou lixo no chão aí, pega o lixo aí, tá errado. E aí eu fico o quê? Revoltado com o outro. Eu falo, vá cuidar da sua vida. O problema é meu se eu joguei o lixo no chão. Olha que incoerência, uma história simples do cotidiano. Então, quando o Hamed traz essa reflexão dele no texto do Renovando Atitudes, ele está falando assim, toma cuidado com o que você está fazendo, no sentido de julgar a atitude do outro, porque com a mesma rigidez que você julga o outro, você será julgado. E será que você vai gostar de ser julgado com aquela rigidez que você julgou o outro? É isso que fica, né? Então, com essa mensagem, eu me despeço. Espero que todos tenham um bom domingo, uma boa semana. E caso não nos vejamos até o final do ano, boas festas, né? Boas comemorações de fim de ano. Tomem cuidado, porque Natal e Ano Novo sempre tem umas coisinhas na família. Então lembrem dessa mensagem quando estiverem lá e alguém puxar um assunto caótico, em vez de desdobrar o assunto caótico com raiva e outros sentimentos negativos. Lembra que Jesus, que é o aniversariante do Natal, né? Vamos colocar dessa forma popular, pediu para que a gente amasse ao próximo como a nós mesmos e a Deus acima de tudo. E em certa vez ele falou também, cuidado com o jeito que você julga a opinião do outro. A opinião é por minha conta, né? Ele para em julgamento. Cuidado com como você julga a opinião do outro, porque com a mesma seriedade a sua opinião vai ser julgada. Tudo que você fizer para o outro poderá acontecer para você também. E veja se você gostará de passar por aquela situação. E isso talvez ajude a gente a ter comportamentos melhores, tomar decisões melhores. Certo? Um abraço então, tudo de bom e até a próxima. Tchau, tchau.